Bom, então a aula de hoje é sobre centro de gravidade de figuras compostas. Por que de figuras compostas? Porque o centro de gravidade de figuras planas, vocês já conhecem, né? O centro de gravidade de um quadrado, de um retângulo, de um círculo, vocês já sabem, né? Isso é padronizado, né? As figuras planas, elas são simétricas, a maioria delas, né? Então, né, tem o centro de gravidade, já é uma coisa fácil de lembrar aonde está localizado. E hoje a gente vai falar a gente vai aprender como que a gente calcula o centro de gravidade de figuras planas compostas. Então, imagine você tem um L, né? Uma figura L é nada mais do que a junção de dois retângulos. Como que você calcula o centro de gravidade dessa figura composta? Né? É isso que a gente vai aprender hoje. É um procedimento bem simples e, como eu já falei, vocês já viram isso em física, só que voltado à área, voltado à força e à massa, né, peso. Hoje a gente vai fazer com área, mas o conceito é o mesmo. Esse assunto cai muito em provas de conceitos de matemática no Enem. Eu já vi vários anos, inclusive nos aulões do Enem, eu já dei algumas aulas abordando esse assunto, tá? Então, se vocês quiserem até dar uma olhada nas provas antigas, tem várias já que eu tenho algumas resolvidas até dessas questões. E se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também. Né, me peçam no particular lá que eu tiro print lá dos meus PDFs e mando para vocês, tá? Mas então, vamos lá. Vamos só colocar aqui, então, centro de gravidade de figuras planas compostas, tá? Vou colocar compostas, mas é plano. Isso, quem estuda mecânica, engenharia mecânica, estuda muito isso, porque as peças, né, as peças da mecânica, a gente precisa saber onde está o centro de gravidade, calcular o momento de inércia dessas peças, né? Então, a mecânica usa muito mais essa parte do que nós da civil. Mas nós da civil também utilizamos. Por que a gente utiliza muito esse conceito, né? E é importante que vocês saibam como calcular isso. A gente vai ver maneiras simples, peças simples, porque na mecânica eles têm peças de várias formas, né? Vários tipos lá. Mas na civil a gente tem peças mais simples, né? A gente tem uma viga T, a gente tem um perfil U, a gente tem perfis, né? Vigas. As nossas seções, elas são mais simples, né? Uma seção I, e enquanto que na mecânica eles trabalham com seções transversais bem mais complexas. Então, nós vamos ver coisas mais simples, porque é importante que vocês saibam como fazer e a importância de saber aonde está o centro de gravidade. Por que é importante a gente saber aonde está o centro de gravidade? E agora? Por que é importante? Vamos pensar no nosso corpo, né? O nosso corpo humano, nós temos aqui no sentido vertical, nós somos simétricos, certo? Então, né, o nosso centro de gravidade no sentido vertical, aqui no eixo Y, ele está aqui no nosso meio, certo? Em algum lugar daqui no meio. Enquanto que no sentido horizontal, varia, né? Por que varia? Porque tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas, tem pessoas que têm mais peito, tem pessoas que têm mais quadril, enfim. Então, nós não somos simétricos aqui. Então, é importante saber, conhecer qual é a simetria, né? Aonde que isso daqui vai influenciar. Né? Então, aonde que a massa, aonde que o nosso peso tem mais? É mais para cima? É mais para baixo? Enfim. E por que na estrutura é importante a gente saber isso também? Imaginem que eu tenho um perfil L, um perfil U,
E aí eu preciso saber aonde está esse centro de gravidade. Porque se eu tenho uma força atuando de maneira, empurrando esse elemento estrutural, esse centro de gravidade ele tende a se deslocar, né? E até que ponto isso vai gerar um desequilíbrio, né? Até que ponto eu posso deslocar esse meu centro de gravidade, né? Isso vai gerar uma excentricidade, vai gerar um momento lá na base. Então é muito importante a gente saber aonde está o centro de gravidade, porque o ideal é que a gente aplique as nossas forças sempre no centro de gravidade, certo? Porque se eu tenho uma peça, imaginem que eu tenho aqui, meu centro de gravidade está aqui. Se eu aplicar a minha força aqui, bem no centro de gravidade, essa força ela se distribui, né, de forma equilibrada. Está em equilíbrio. Agora, se eu aplicar essa minha força fora do centro de gravidade, se essa minha força estiver aqui, por exemplo, o que vai causar aqui? O que acontece aqui? Amores, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma força e eu tenho uma distância. É uma distância pequena? Sim, é uma distância pequena, mas é uma distância. E força aplicada a uma distância gera o quê, queridos? O que gera força aplicada a uma distância? Torque. Momento, torque, giro, muito bem, parabéns, porque isso daqui está empurrando para cá. Então a gente tem um momento, a gente tem um torque, a gente tem um giro aqui na minha base. E será que esse giro, ele, ok, a minha base suporta isso? Será que não? O que vocês acham? Vocês já viram aqui, até isso aqui é um problema muito grande quando a gente tem edifícios esbeltos, né? Quando eu tenho edifícios altos, e aí o meu centro de gravidade está aqui, e aí eu tenho vento aqui, né? O vento sopra lá em cima. Aí o que acontece? Uma força aplicada a uma distância gera o quê? Um giro aqui. Vocês já viram aqueles vídeos de piscina lá, daquelas coberturas lá dos prédios de Balneário Camboriú, que quando dava aqueles ventos, aquelas piscinas ficavam enlouquecidas para lá e para cá? Por quê? O vento, ele causa um esforço aqui. Ah, professora, é um esforço pequeno? Sim, é um esforço pequeno, mas se aplicado a uma distância grande do centro de gravidade, faz uma diferença. Se você tem esse mesmo esforço aplicado bem no centro de gravidade, a gente tem uma resistência, né? Porque o centro de gravidade está aqui. É a mesma coisa se alguém empurrar você aqui na sua barriga e você estiver com as pernas abertas, é uma coisa. Agora, se você está com as pernas fechadas e alguém te empurra aqui no ombro, você sente isso. E as nossas estruturas da mesma forma, tá? Então, é muito importante que vocês tenham em mente esse conceito, que uma força aplicada a uma distância, ela gera um momento, tá? Então, a gente sempre vai procurar aplicar as forças, né, no centro de gravidade, seja da nossa viga, seja do pilar, enfim. E quando a gente não sabe onde está o centro de gravidade, a gente precisa conhecer aonde está esse centro de gravidade, né? E aí, aqui no retângulo, tudo bem, a gente já sabe, o centro de gravidade, ele está aqui, porque ele é uma figura simétrica, certo? Mas e quando a gente tem uma figura composta? Como que a gente calcula isso? E quando eu tenho um L, por exemplo, como que eu sei aonde que está esse centro de gravidade? Né? Como que a gente faz para calcular? Como que eu determino onde que está o centro de gravidade dessa figura composta? Bom, a gente vai dividir essa figura composta em figuras planas conhecidas. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é pegar essa figura composta e dividir ela em figuras planas conhecidas. Muito bem. O
que vocês fariam nesse L aqui? Como que dá para dividir ele em figuras conhecidas? Dá para dividir em dois retângulos. Ótimo, muito bem. Então eu posso fazer o retângulo número 1 aqui, certo? O retângulo número 1 e o meu retângulo número 2. Então agora eu tenho dois retângulos, certo? E agora eu conheço o centro de gravidade deste meu retângulo, que está aqui, e conheço o centro de gravidade deste meu retângulo, que está aqui. Ah, muito bem, queridos. Parece simples. É simples. É simples, amores, mas vocês têm que usar a cabeça também. Porque aqui, ok, esse L parece fácil. Eu tenho duas figuras conhecidas? Tenho. Mas eu poderia ter pego esse mesmo L que estava aqui e eu poderia ter dividido ele em figuras planas conhecidas. Olha o que vocês acham. Eu poderia ter dividido ele assim. O que vocês acham? Foi uma boa escolha? Uma péssima escolha. Porque daí eu teria um retângulo, mais um triângulo, mais um outro triângulo aqui e mais um outro retângulo aqui. Ah, professora, quem é que vai fazer isso daqui desse jeito assim? Acreditem, a gente faz, tá? Vocês vão fazer, eu já fiz isso também. Não exatamente como essa figura aqui. Outras figuras, é claro. Mas com a prática a gente vai pegando o jeito, tá? É importante você, antes de começar loucamente a resolver, você olhar para a figura e pensar um pouquinho, gastar ali alguns segundos, ali um tempinho olhando para ela e pensando qual é a melhor forma de dividir isso daqui em figuras planas conhecidas para não cair nisso daqui, né? Para não pegar uma coisa simples e complicar, ok? Então, este é o primeiro passo, primeiro e muito importante para que você evite um erro, né? Complicar uma coisa simples. Então, primeira coisa, dividir a figura composta em figuras simples. O que são figuras simples? Quadrado, retângulo, triângulo, círculo, semicírculo, quarto de círculo, enfim, tá? Bom, agora eu vou colocar aqui, só para a gente relembrar, a área e a posição do centro de gravidade dessas figuras planas, né? Tá? Então vamos lá, vou fazer uma tabelinha, tá? Vamos lá. Então aqui, figura, figura, área, X e Y. Então vamos lá. A primeira figura, eu vou colocar um retângulo, tá? Nem vou botar o triângulo, nem vou botar o quadrado, porque o quadrado é uma variação do retângulo, tá? Vamos colocar o retângulo aqui. Então, o retângulo. A gente tem o centro de gravidade dele aqui. Temos a base. Vamos chamar a base de B. Vamos chamar a altura de H. E a área? Qual é a área? Base vezes altura, certo? Qual é a posição do X? Bom, o meu X é esse eixo, certo? Se a minha origem é aqui, o meu X é a base sobre 2. Então, X igual a B
sobre 2. Por sua vez, o y, aqui está meu eixo y, o y é igual a altura dividido por 2, certo? H sobre 2. Nada de novo, certo? Vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês. Então, vou passar assim só para dar uma refrescada, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamem aí. Triângulo. Podem prestar atenção, depois eu dou um tempinho para vocês copiar, tá? Vamos fazer do triângulo retângulo, que é o triângulo que tem 90 graus aqui. Bom, da mesma forma, queridos, eu vou chamar a base de B, altura de H. A área do triângulo retângulo, esse triângulo, a gente chama ele de triângulo retângulo, por quê? Porque ele é exatamente um retângulo dividido na metade. Então, presta atenção que esse triângulo retângulo, se eu pegar essa criatura aqui e duplicar ele para cá, eu tenho exatamente um retângulo. Então, por isso ele é um triângulo retângulo. E por que a área dele é base vezes altura sobre 2? Porque ele é a metade de um retângulo. Se o triângulo retângulo é a metade do retângulo, a área do triângulo retângulo também é a metade da área do retângulo. Meu Deus, que confusão, né? Mas então, ó, qual que é a área do triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Base vezes altura dividido por 2. Bom, agora, aqui, queridos, na posição do centro de gravidade, tem um segredinho, tá? Negócio de 1/3, 2/3, e aí eu quero explicar para vocês. Vocês não precisam decorar. Ah, é 1/3, é 2/3, ah, é da direita, da esquerda. Não tem direita e esquerda, porque às vezes esse 90 graus aqui tá para cá, às vezes tá para lá, às vezes tá para cima, às vezes tá para baixo, às vezes tá inclinado. Então não dá para você guardar a direita e a esquerda. Você tem que olhar para o 90 graus. E por que você tem que olhar para 90 graus? Então, é isso que eu vou explicar para vocês. Então, desenhem isso aqui, que eu já vou explicar já. Vou tomar um cafezinho aqui. Bom, eu falei 1/3 e 2/3, né? Pensem comigo. Acompanhem o raciocínio. 1/3 e 2/3. Qual que é maior? O que é maior para vocês? Ou 1/3 ou 2/3? Eu tenho 1 e divido por 3. É maior do que o 2 dividido por 3? Qual deles é maior? 1/3 é maior ou 2/3 é maior? Qual que é maior? Eu tenho uma maçã. Uma maçã. E vou dividir por 3 pessoas. Eu tenho 2 maçãs. E vou dividir por 3 pessoas. Qual que é maior?
2/3. Isso. 2/3. Ó, então aqui. Aqui, ó, percebam que o centro de gravidade, ele vai estar sempre mais perto do lugar de maior área. Qual é o lugar de maior área? É sempre o lugar que eu tenho perto do 90 graus. Por isso que é importante a gente olhar para o lugar que está o 90 graus, tá? Porque o que acontece? Esse canto aqui, eu tenho mais área do que esse canto aqui, certo? Ó, vamos dividir isso daqui assim para vocês conseguirem observar. Vocês estão vendo que se eu pegar só essa parte do meu triângulo, essa parte do 90 graus tem muito mais área do que essa parte aqui. Porque ele tem mais área, ele puxa o centro de gravidade para cá, certo? Então, o meu centro de gravidade ele está sempre mais próximo ao lugar que está o meu 90 graus. Então, aqui é 1/3 e aqui é 2/3. Bom, aqui o mesmo conceito, queridos. Olha só. Se eu dividir isso daqui aqui... Opa! Ó, aqui está o meu eixo. Vou ficar de pé. E aqui está o meu eixo. Bom, se eu olhar só esta parte aqui, percebam que o meu centro de gravidade ele está bem próximo à área de 90 graus. Por quê? Porque aqui tem mais área, essa área está fechada, enquanto que essa área aqui está aberta. Então, por isso, o meu centro de gravidade está mais para baixo. O centro de gravidade, ele está sempre a 1/3 do 90 graus. Então, aqui, eu tenho 1/3 da dB, 1/3 dB, e aqui 2/3 dB. E aqui a mesma coisa. Eu tenho 2/3 dB e aqui 1/3. Opa! H, né? H e 1/3 de H. Ok? Aí eu vou marcar aqui no X e no Y só o 1/3, né? Vou marcar porque eu vou considerar que a minha origem está aqui. Mas é importante vocês saberem que isso aqui é 1/3, isso aqui é 2/3, por quê? Às vezes esse 90 graus está para cima, às vezes está para cá, às vezes está para lá, né? E às vezes você não vai usar 1/3, às vezes você vai usar a distância de 2/3. Então é importante vocês saberem olhar para o triângulo, olhar para esse 90 graus e determinar. Ah, agora eu vou usar 2/3, agora eu vou usar 1/3, beleza? Então lembre sempre que o centro de gravidade do triângulo ele está sempre mais perto do lugar desse onde tem maior massa, onde tem maior área, onde tem maior massa, né? Ele puxa. Se eu tenho maior área, o centro de gravidade vai estar lá mais perto daquela área, né? Onde tem maior área, certo? Parece lógico para vocês? Acho que parece, né? Enfim. Muito bem. Então, 1/3 e 1/3. Por isso eu vou marcar 1/3 aqui, mas é importante vocês saberem desse 2/3 e desse 2/3 aqui também. Então, x é igual a 1/3 de... O x é a distância na horizontal, então por isso que o x é 1/3 de b. E o y, 1/3 de h. Tem que cuidar com isso, queridos, porque o que acontece, olha só. Quando a gente está fazendo a distância em y, às vezes a gente pega o b, às vezes a gente pega o h. Depende muito da figura, como ela tá, da posição que ela tá. Então, tem que ter cuidado com isso também, tá? Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês.
Bom, eu vou passar agora, então, do círculo e do semicírculo. Podem copiar esse daí, que eu já vou... O retângulo, posso apagar? Posso apagar o retângulo? Posso apagar. Ninguém disse que não. Enquanto isso, vocês vão copiando ali o triângulo. Aí. Tararã, tararã. E agora vamos desenhar um círculo bonitinho, que eu vou ver se consigo. Aí. Bom, e o círculo, ele tem uma coisa que a gente conhece muito bem, que é o raio, certo? Lembram do raio? Hum. Bom, então vamos considerar que temos aqui, a nossa origem está aqui, tá? Esse aqui é o nosso CG. Então, aqui e aqui. Ah, não, vamos considerar aqui no meio mesmo, senão vai dar confusão com esse meio círculo aqui. Vamos considerar que está aqui. Bom, e aí o raio é a distância do centro até a borda, né, do nosso círculo. É o raio. E qual é a área do círculo? Vocês lembram? Lembram desse cara aqui? Pi vezes raio ao quadrado, certo? Muito bem. Bom, e aí a distância, né, vai ser sempre o raio, né? Então aqui a distância, eu vou colocar aqui que x é igual a zero e y é igual a zero, porque eu estou considerando que a minha origem está aqui, tá? Mas se estiver aqui, vai ser o raio, se estiver aqui, vai ser o raio, enfim, tá? Tenho em mente sempre o raio. Beleza? Agora vamos fazer, se for um meio círculo, né? Uma meia circunferência, como que a gente faz? Então, a meia circunferência, meio círculo é um círculo cortado na metade. Meu Deus, era uma meia elipse. Ah, meu Deus do céu. Tá melhor assim. Bom, o semicírculo nós temos aqui, né? O centro de gravidade é aqui. Então, aí, aqui e aqui. No eixo X, ok, que é o raio, né? E no eixo Y, como que eu sei essa distância aqui? Como que a gente faz para saber essa distância aqui? Bom, é tabelado, né? Essa distância é tabelado. E se vocês quiserem, matematicamente dá para calcular. Mas eu vou botar o número aqui pronto já para vocês.
Mas e a área? Vamos primeiro seguir a ordem aqui. Qual que é a área? A área nada mais é do que a metade da área do círculo, né? Então, π vezes r ao quadrado sobre 2. E aqui a gente tem o raio. E a distância em y, ela é 4 vezes o raio sobre 3π. Então, essa distância aqui, ó, que é o y. Y igual a 4r sobre 3π. Deixa eu só confirmar se é 4r ou se é 4π, mas acho que é 4r mesmo. Um pouquinho. É 4r. Então, é 4r sobre 3π. Então, 4 vezes o raio sobre 3 vezes π. E aqui, zero. X é igual a zero ou o raio, né? Estou considerando minha origem aqui, mas a origem está aqui também. Então, o y é a distância daqui até aqui, né? Daqui até aqui. Aí, queridos, tem muitas outras figuras, né? Tem um quarto de círculo, tem elipse, tem outros tipos de retângulo, mas, como eu comentei, nós vamos trabalhar só com algumas figuras mais simples, tá? Mas o método para cálculo é o mesmo, né? Desde que vocês saibam a área e a distância, a posição do centro de gravidade daquela figura plana que vocês vão dividir, né? Que vocês vão incluir lá na figura composta para determinar o centro de gravidade, o CG. Ok? Então, eu vou apagar esse e vou colocar um exercício para a gente fazer e vou resolver com vocês rapidinho, tá? E aí depois eu vou colocar lá no Cigarra um para vocês tentarem fazer em casa, tá? E também vou escolher um do Enem lá para colocar para vocês tentarem fazer também, tá? E aí na semana que vem a nossa aula vai ser ainda sobre isso, tá bom? E daí acabou o semestre já, né? Meu Deus do céu, gente. Deixa eu olhar ali no calendário. Então tem mais da semana que vem e da outra só. Pois é. E daí acabou o semestre. Começamos outro semestre em seguida. Sem férias agora, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos começar direto. Então, vai cavar já vai começar. Então, não tem parar, não. Tá? É só uma questão de troca no sistema lá mesmo. E ainda mais para vocês que continuam o ano todo. Vai mudar lá o horário, algumas matérias vão ficar mais longas, outras vão acabar, né? Que nem estruturas, a gente vai deixar de ter só 2 aulas por semana, vamos ter 4 aulas por semana, mas vamos continuar, não vai ter parada não, tá? Continuaremos. Eu fiquei aqui na frente ainda. Vou apagar. Então, eu vou fazer um Lzinho, tá? Exercício. Calcule o CG. Vamos colocar aqui.
Eu vou aumentar essa base aqui, tá? Não faço ainda. Vou fazer diferente. Esperem eu colocar aqui. Tá aqui. Tá mais gordinha essa base. Eu faço ali com 2, aqui embaixo com 4. Aí. Aqui eu tenho 2. Deixa eu pegar outro giz. Aqui. 2. Aqui temos 4, 5. Aqui temos 3 e 6. Então, números pares, números. Opa! Aqui é 2, né? 2. 2. Tá. Então, esta é a figura. Podem copiar, tá? E agora? Onde será que está o centro de gravidade desta criatura? O que a gente vai fazer? Primeiro passo. Dividir em figuras planas conhecidas, né? Então, eu posso dividir essa figura em um retângulo inteiro aqui e outro para cá, ou então um retângulo base grandão e um pequenininho aqui em cima. Tanto faz, tá? O resultado vai dar o mesmo, precisa dar o mesmo, tá? Isso é o legal da matemática. Você pode fazer isso daqui, se você quiser fazer coisas mirabolantes, né? Eu quero dividir isso daqui num triângulo aqui, outro triângulo lá e mais outros 2 triângulos ali. O resultado vai dar o mesmo. Então, você pode pegar essa figura única aqui e fazer de diversas fórmulas. Esse mesmo exercício pode servir para você refazer ele, treinar, né? Você pode fazer de diversas formas e o resultado tem que dar o mesmo. Então, você já sabe qual é o resultado e aí treinando ali, fazendo o exercício, você consegue saber, né, se você atingiu, se você teve algum erro durante o processo ou se você conseguiu resolver ali sem erros, tá? Bom, eu vou dividir isso da seguinte forma: eu vou fazer um retângulo grande aqui. Então, eu vou ter aqui o meu retângulo número 1, que eu vou chamar, tá? Eu tenho aqui o retângulo 1. Façam isso na figura de vocês. Desenhem por cima. Nem que vocês façam uma outra figura aqui embaixo, mas desenhem por cima. É importante você desenhar, é importante você determinar, delimitar aqui, para você saber. Senão, aqui é simples, nós temos 2 figuras, mas daqui a pouco a gente tem umas figuras compostas que tem 5, 6, 7, 8 figuras. E aí você começa a se perder. Aonde que termina a figura 1, onde começa a figura 2, enfim. Então, isso que eu estou fazendo aqui, desenhar aonde está a figura 1, aonde está a figura 2, aonde está o centro de gravidade de cada uma dessas figuras que você está dividindo, isso é super importante, tá? Para que você não se perca lá ao longo do desenvolvimento da questão, ok? Então, isso é importante. Então, essa daqui vai ser a minha figura número 1.
E esse número 1 que eu estou colocando aqui é só o nome dessa criaturinha aqui, tá? Não tem nada a ver com conta, com número, não. E aqui está o centro da gravidade dela, certo? Está na metade e está na metade. Essa é a minha figura 1. Agora vamos para a figura 2. A minha figura 2 está aqui. E o centro da gravidade dela está aqui. E ela é a minha figura número 2. Muito bem. Então vamos lá. Para calcular o centro de gravidade desta figura composta, ou seja, a junção deste centro de gravidade com este centro de gravidade, a gente vai usar um somatório. Então, eu vou colocar a fórmula aqui. Vocês não se assustem, porque é super simples. É só um somatório de área vezes distância. É só isso, tá? Então, a fórmula é a seguinte. A gente vai usar, então, né, o CG. Então, eu vou colocar aqui o XCG. Eu vou colocar aqui a fórmula, depois eu vou apagar, porque não tem muito espaço, tá? Então, vou colocar aqui, daí eu vou apagar, tá? Depois, daí vocês copiem e... daí eu vou apagar. Então, ó, o XCG é igual ao somatório então, X... Opa! Ih, meu Deus do céu, lá, ó. Ai, olha, queridos, aqui é X, né? XX. Eu já tava fazendo besteira, né? Tipo, se eu vou pegar o X, é lógico que eu vou pegar a distância em X. Se eu vou pegar o Y, é lógico que eu vou pegar a distância em Y, tá? Então, ó, X, X. Y, Y. YCG. Ai, professora, por que esses raios de I? O que é esse I? Esse I, ele só está simbolizando que eu vou fazer o somatório de quantas figuras eu tiver. Como eu tenho duas figuras aqui, isso significa que eu vou ter que somar a área da figura 1 vezes o x da figura 1, mais a área da figura 2 vezes o x da figura 2. Se eu tivesse uma figura 3, mais a área da figura 3 vezes o x da figura 3. Isso que significa esse somatório aqui na frente, tá? Então, percebam que vai ser sempre uma área vezes uma distância dividido por uma área. Aí eu vou ter o valor da distância. Então, é sempre a distância influenciado pela área. Quanto maior a minha área, isso vai influenciar aqui na minha distância, certo? A figura que tiver maior área vai influenciar na distância, ou seja, na posição desse centro de gravidade. Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí nós vamos fazer separado. Primeiro fazemos o X, depois fazemos o Y. Né? Ou primeiro o Y, depois o X, tanto faz. Mas é sempre separado. Primeiro vamos olhar só para um eixo, depois vamos olhar só para o outro eixo.
Tá? Então, essas são as fórmulas. Então, vamos sempre fazer área vezes distância dividido pela área, certo? Área vezes a distância dividido pela área, ok? Então, eu vou apagar aqui essa fórmula. É só uma fórmula. Eu vou fazendo com vocês aqui, vocês vão ver que é bem simples. Vamos lá. Vamos fazer aqui o eixo X primeiro. Então, vamos colocar aqui a minha origem. Outra coisa muito importante é você determinar o seu ponto zero. Então, aqui está o meu ponto zero, tá? O meu ponto zero, zero. Ele está aqui. Aqui é o meu X. E aqui é o meu Y. E aqui é o meu zero. Aqui é o meu zero. Ok? Então, vamos fazer o X. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, depois eu apago. Então, o XCG vai ser igual a... Lembram que é a área vezes a distância. Muito bem. Então, eu vou pegar a figura 1. Qual é a área da figura 1? Eu vou fazer de rosa, porque é o da 1. Ou da 2 eu vou fazer de amarelo. Tá? Vamos lá. Qual é a área da figura 1? A área do retângulo é base vezes altura. Certo? Qual é a base desse retângulo? Quanto mede daqui até aqui esse retângulo? 2 mais 6, certo? 8 vezes, isso é a área, vezes a sua altura. Qual é a altura desse retângulo? Daqui até aqui. Qual é a altura? 5. Então, 8 vezes 5. Isso aqui é a área. A área. Vezes a distância de x. Qual é a distância de x? Ou seja, qual é a distância daqui até aqui, ó? Qual é essa distância daqui até aqui? A distância em x é a metade de 8. Qual é a metade de 8? É 4. Então, por isso, 4. Porque está aqui. A distância em x. É essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui. É 4, certo? Se daqui até aqui é 8. Em x. Em x. Certo? Fizemos da figura 1. Agora vamos para a figura 2. Mais, né? Lembram do mais? Que é um somatório. Mais. Área. Qual é a área da figura 2? A área da figura 2 é base vezes altura. Quanto que ele tem de base? Nossa, ficou bem desproporcional. Isso que parece um quadrado, né? Mas na verdade é um retângulo. Então, quanto que ele tem de base? Tem 2 e de altura tem 4. Então, base 2 vezes altura 4 vezes distância. Distância, queridos, em x. Então, a distância em x é daqui até aqui. Quanto que a gente tem daqui até aqui? 1, certo? Que é essa distância, que é a metade dessa distância aqui, ó. Então, por isso é 1. Ok. Então, isso dividido pelo somatório das áreas. Agora, eu vou só pegar e colocar as áreas aqui embaixo, que aqui é a área da figura 1 é 8 vezes 5, mais a área da figura 2, mais a área da figura 2, que é 2 vezes 4. É isso aí. E agora, amores, alguém vai fazer essa continha para mim aqui, fazendo favor, porque eu não sei onde está meu celular, perdi meu celular dentro de casa. Estou com o WhatsApp aberto aqui no computador, mas não sei onde está meu celular. Então, alguém pode, por gentileza, fazer essa conta aqui para mim? Quanto deu? Parará, parará. E aí, alguém? Meu Deus do céu, alguém pode fazer essa conta para mim?
Enquanto isso, eu ia fazendo a chamada. Deixa eu ver meu siga. Alunos, essa frequência. 6 de outubro. Ninguém? Você está me ouvindo? Alguém faça essa conta, pelo amor de Deus, não vou ter que fazer de cabeça. 3,5, acho. Pronto, muito obrigada. 3,5. Então, vamos colocar aqui, ó, a posição do CG em X é igual a 3,5. Eu vou marcar aqui do ladinho, tá? Então, X CG é igual a 3,5. Confere esse número. Alguém mais fez a conta? Eu fiz, prof, deu igual. É, ótimo. Então, agora vamos fazer a mesma coisa com o Y. YCG. YCG. O Y, a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de pegar as distâncias X, ou seja, as distâncias horizontais, nós vamos pegar as distâncias verticais, né? As distâncias em Y, tá? Então, vamos lá. Vou fazer de rosa a figura 1. Primeiro, a área. Qual é a área da figura 1? Base vezes altura. Base é 8, altura é 5. Então, 8 vezes 5. Vezes a distância Y. Qual é a distância Y? Ou seja, qual é a distância daqui até aqui? Qual é essa distância Y aqui? É metade de 5. Ou seja, 2,5. Por quê? Porque o meu zero está aqui, né? Então, por isso que é daqui. Mais a minha figura 2 agora. Bom, qual é a área da figura 2? Base vezes altura. Base é 2, vezes altura é 4. Então, base 2 vezes altura 4, vezes a distância em Y. Agora, amores, presta atenção. A distância da minha origem aqui, ó. Qual é a distância da origem, né, em Y, daqui até o centro de gravidade? Qual é essa distância Y aqui, ó? É essa distância Y que eu quero. Por quê? É sempre aqui, ó, em relação ao meu ponto zero, tá? Quanto vale essa distância Y aqui? Vale 5 mais a metade de 4. Metade de 4 é 2. Mais 5. 5 mais 2. 7. E dividimos pela área de cada figura, né? O somatório das áreas, porque nós queremos distância. Então, vamos agora multiplicar, né? A gente está multiplicando pela área, porque a área influencia, e agora vamos dividir pela área para ter só qual é a posição sob influência da área. Então, aqui, da figura 1 é 8 vezes 5, da figura 2 é 2 vezes 4. Então, dividido por 8 vezes 5, mais 2 vezes 4. Ó, eu estou desconsiderando, né, queridos, que aqui tem parênteses, né? Estou considerando que vocês sabem que multiplicação vem antes de soma, né? Pelo amor de Deus, vocês não podem fazer isso aqui tudo corrido, né? Isso é matemática básica mais do que básica. Então, né, nem estou botando os parênteses ali, mas, enfim, né, só para vocês saberem, para vocês lembrarem, né? Ai, meu Deus do céu, por que a minha conta não está dando certo? A minha calculadora tá louca. Não, meu filho, não é a tua calculadora que tá louca, não. É porque você tem que, ou você bota os parênteses na hora de fazer a calculadora direto, ou então você faz por partes, tá?
Então, tem que lembrar sempre dos parênteses, né? Porque você tem que fazer primeiro essa conta para daí depois fazer essa. Não dá para emendar aqui junto. Tem calculadora que faz direto, tem as calculadoras que se perdem, tá? Então, queridos, façam para mim aqui, por gentileza, esta continha aqui. Me deem o resultado aqui, quanto que dá isso. Quanto dá o Y? O meu deu 3,25. 3,25, isso? Confere? Confere? Confere. Alguém mais fez? Sim, o meu também deu isso. Então, X, CG, 3,5, YCG, 3,25. E agora? Como que eu posiciono isso daqui? Eu vou apagar esse daqui só para desenhar uma outra figura do ladinho, tá? Posso apagar esse aqui? Posso, né? Apagar aqui. Então, eu vou desenhar aqui do lado uma outra figura. Olha só. Aqui é o meu ponto zero. O ponto 0, 0, certo? Bom, se o meu x vale 3,5, eu virei, né? Vou vir com esse 3,5 em x, ou seja, então eu vou contar daqui para lá, né? Aqui é o meu eixo x. Então, o meu CG está a 3,5 deste meu ponto origem que eu estabeleci no começo, né? Então, o meu ponto origem é aqui. Então, aqui é o meu ponto origem. Então, se aqui é 5, a metade é 2,5, ele está aproximadamente a essa distância aqui. Então, aqui eu tenho x CG, que é igual a 3,5. E o meu YCG é a distância vertical, que é essa distância aqui, certo? Bom, se ele está a 3,25, partindo do meu ponto zero, né? Então, o meu ponto zero vem para cima, aqui a minha distância vertical. Então, ele está a 3,25. 3,25 é o meu YCG. Então, assim a gente posiciona o centro de gravidade. Então, percebam que sempre o lugar que a gente tem maior área, o meu centro de gravidade vai estar por ali, né? Porque a gente multiplica pela área. Então, quanto maior a área, mais influência tem na posição do meu centro de gravidade. Então, aqui ele estaria mais ou menos, né? Vamos ver aqui. X estaria mais ou menos aqui, assim, metade para cá, né? 3,5, metade do 4. E aqui 3,25. Aqui, ele estaria aqui assim. Certo? E é isso, queridos. Tá? É assim que a gente faz para calcular. Esse é o procedimento. Então, eu vou parar a gravação, mas fiquem aí mais uns minutinhos só para eu fazer a chamada, tá bom?